Bom dia, 8 de abril. Hoje vamos ler 1 Reis, capítulo 6 e 7. A construção do templo. Capítulo 6. No ano 480, depois de os filhos de Israel terem saído do Egito, no quarto ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, este é o segundo mês, começou-se a edificar o templo do Senhor. O templo que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, e 20 de largura e 30 de altura. O pórtico na frente do recinto principal do templo era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e 10 côvados de largura. E fez para o templo janelas estreitas com grades. Edificou andares contra a parede do templo, tanto do santuário como do Santo dos Santos, e fez salas laterais ao redor. O andar de baixo era de 5 côvados de largura, e o do meio de 6 côvados, e o terceiro de 7 côvados de largura. E o do lado de fora do templo, em redor, fez pilastras de reforço, para que as vigas não se apoiassem nas paredes do templo. O templo era edificado com pedras lavradas na pedreira, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu no templo, quando o edificava. A porta do andar inferior ficava no lado sul do templo, e por meio de escadas em caracol subia-se ao andar intermediário, e deste ao terceiro. Assim edificou o templo, e o acabou cobrindo com vigas e tábuas de cedro. Também edificou andares contra todo o templo, de 5 côvados de altura, e os ligou ao templo com madeira de cedro. Veio a palavra do Senhor a Salomão: quanto a este templo que tu edificas, se andares nos meus estatutos, executares os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo as minhas palavras que falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim concluiu Salomão cobriu aquele templo, cobriu as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho do templo até o teto, tudo cobriu com madeira por dentro, e cobriu o soalho do templo com tábuas de cipreste. A 20 côvados do fundo da casa fez de tábuas de cedro uma divisão, de altura igual ao teto, e por dentro a preparou para o oráculo, a saber, o Santo dos Santos. Era o recinto principal do teto de 40 côvados. O cedro do interior do templo era lavado de botões e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. Na parte mais interior do templo, preparou o oráculo para pôr ali a arca da aliança do Senhor. Era o Santo dos Santos de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura. Cobriu-o de ouro puro, e também cobriu de cedro o altar. Salomão cobriu o interior do templo de ouro puro e estendeu cadeias de ouro diante do Santo dos Santos, que também cobriu de ouro. Assim cobriu inteiramente de ouro todo o templo. Também cobriu de ouro todo o altar que estava diante do Santo dos Santos. O Santo dos Santos fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 10 côvados de altura. Uma asa do primeiro querubim era de 5 côvados, e a outra asa de 5 côvados. 10 côvados havia desde a extremidade de uma asa até a extremidade da outra. Assim era também o outro querubim, pois ambos os querubins eram da mesma medida e do mesmo talho. A altura de cada querubim era de 10 côvados. Pôs os querubins na parte mais interior da casa, com as asas estendidas. A asa de um tocava numa parede, e a asa do outro tocava na outra parede, e as suas asas no meio do templo tocavam uma na outra. Cobriu-se de ouro os querubins. Nas paredes do templo em redor, tanto na parte mais interior como na mais exterior, entalhou querubins
palmeiras e flores abertas. Também cobriu de ouro o soalho do templo, tanto na parte mais interior como na mais exterior. Para a entrada do Santo dos Santos fez portas de madeira de oliveira. A viga com os batentes formavam a quinta parte da parede. Assim fez as duas portas de madeira de oliveira, as quais entalhou de querubim, de palmeiras e de flores abertas, e recobriu os querubins e as palmeiras de ouro batido. Assim também fez para a porta do templo umbrais de madeira de oliveira, que construíam a quarta parte da parede. Eram as duas portas de madeira de cipreste, e as duas folhas de uma porta eram dobradiças, como também as duas folhas entalhadas na outra porta. E as lavrou de querubim, de palmeiras e de flores abertas, e as cobriu de ouro acomodado ao lavor. Também edificou o átrio interior de 3 ordens de pedras lavradas e de uma ordem de viga de cedro. No 4º ano lançou-se o alicerce do templo do Senhor no mês de Ziv. No 11º ano, no mês de Bu, que é o 8º, acabou-se a construção do templo com todas as suas dependências e com tudo o que lhe convinha. Salomão levou 7 anos para edificá-lo. A construção do palácio, capítulo 7. Construiu Salomão os seus palácios e levou 13 anos para acabá-lo. Edificou ainda o palácio do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, sobre 4 ordens de coluna de cedro e vigas de cedro sobre coluna. Era coberto de cedro acima das vigas que se apoiavam sobre as colunas, 45 vigas, 15 em cada ordem. Havia 3 ordens de janelas, e uma janela estava em frente da outra, em 3 fileiras. Todas as portas e janelas eram quadradas, e uma janela estava em frente da outra, em 3 fileiras. Depois fez um pórtico de colunas, de 50 côvados de comprimento e 30 de largura. Em frente dele, outro pórtico com as suas colunas e degraus. Também fez o pórtico para o trono onde julgava, isto é, o pórtico do juízo, que era coberto de cedro desde o soalho até o teto. E no palácio em que morava havia outro átrio por dentro do pórtico, de obra semelhante a deste. Também para a filha de Faraó, que tomara por mulher Salomão, fez um palácio semelhante àquele pórtico. Todas estas estruturas eram de pedras escolhidas, talhadas sob medidas, cerradas por dentro e por fora. E isso desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até o grande pátio. Os fundamentos eram de grandes pedras selecionadas, de 10 e de 8 côvados. Por cima delas haviam pedras de grande preço, lavradas sob medida de madeira de cedro. Tinha um átrio grande e em redor 3 ordens de pedras lavadas, com uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o átrio interior da casa do Senhor e o pórtico da casa. Utensílios do templo. Enviou o rei Salomão mensageiros de que Tiro trouxessem Irão. Eram estes filhos de uma mulher viúva da tribo de Naphtali. E fora seu pai, um homem de Tiro que trabalhava em bronze. Era cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência para fazer toda sorte de obras de bronze. Veio este que, com o rei Salomão, e fez todas as suas obras. Formou as 2 colunas de bronze, cada uma de 18 côvados de altura, e um fio de bronze de 12 côvados era a medida da sua circunferência. Também fez 2 capitéis de fundição de bronze,
para pôr sobre o alto das colunas. Cada capitel era de 5 côvados de altura. Havia redes de malha e grinaldas entrelaçadas para os capitéis que estavam no alto das colunas, 7 para cada capitel. Fez 2 fileiras de romãs em redor sobre o arrede, para cobrir os capitéis ao alto das colunas. Assim fez com um e outro capitel. Os capitéis que estavam no alto das colunas no pórtico eram de obras de lírios, de 4 côvados. Nos capitéis, no alto das 2 colunas, acima do bojo, próximo à obra de rede, estavam as 200 romãs dispostas em fileira em redor. Levantou as colunas no pórtico do templo. Levantando a coluna direita, chamou-lhe Jaquim, e levantando a coluna esquerda, chamou-lhe Boaz. No alto das colunas estavam as obras de lírio, e assim se acabou a obra das colunas. Fez mar de fundição redonda de 10 côvados de uma borda à outra, 5,30 de circunferência. Por baixo de sua borda em redor havia botões que o cingiam, 10 cada côvado. 2 eram as fileiras destes botões, fundidas com o mar. Firmavam-se o mar sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul, e 3 para o oriente. O mar apoiava-se sobre eles, e as partes posteriores dele convergiam para dentro. A espessura dele era de 4 dedos, e a borda era como a de um copo, como flor de lírio. Ele levava 2.000 boatos. Fez também as 10 bases de bronze. Cada um tinha 4 côvados de comprimento, 4 de largura e 3 de altura. Foram feitas do seguinte modo: tinham painéis que estavam entre molduras, sobre os quais haviam leões, bois e querubins nas molduras de cima e debaixo dos leões, e dos bois haviam grinaldas pendentes. Cada base tinha 4 rodas de bronze, com eixos de bronze, e cada base tinha uma pia sobre 4 suportes, fundido com grinaldas de cada lado. A sua boca estava dentro da coroa, e em cima era um côvado, e era redonda como a obra de um pedestal, de côvado e meio. Também sobre a sua boca havia entalhe, e os seus painéis eram quadrados, não redondos. As 4 rodas estavam debaixo dos painéis, e os eixos nas rodas estavam na base. Era a altura de cada roda de côvado e meio. O feitio das rodas era como de uma roda de carros. Seus eixos, suas cambas, seus raios e seus cubos, todos eram fundidos. Havia 4 suportes nos 4 cantos de cada base, os quais faziam parte da própria base. No alto de cada base havia um cinto redondo e meio côvados de altura. Também no topo de cada base haviam apoios de painéis que faziam parte dela. Nas placas de seus apoios e dos seus painéis lavrou querubins, leões e palmeiras, segundo o espaço de cada uma com grinaldas em redor, conforme esta fez as 10 bases. Todas tinham a mesma fundição, a mesma medida e o mesmo entalhe. Também fez 10 pias de bronze, em cada uma cabiam 40 batos, e cada pia era de 4 côvados. Sobre cada uma das bases estava uma pia.
pôs 5 bases à direita do templo e 5 à esquerda. Pôs o mar ao lado direito do templo para a banda do sudeste. Depois fez Irão as cadeiras, as pás e as bacias. Assim acabou Irão de fazer toda a obra que executou para o rei Salomão, para o templo do Senhor, a saber, as 2 colunas, os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das colunas, as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das colunas, as 400 romãs para 2 redes, a saber, 2 carreiras de romã para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das colunas, as 10 bases e as 10 pias sobre as bases, o mar e os 12 bois debaixo deles, as cadeiras, as pás e as bacias, todos esses utensílios que fez Irão para o rei Salomão e para o templo do Senhor eram de bronze polido. Na planície de Jordão, o rei o mandou fundir em terra barrenta, entre os suportes de Zaretã. Deixou Salomão de pesar todos os utensílios por causa do seu excessivo número. Não se averiguou o peso do bronze. Também fez Salomão todos os utensílios para a casa do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre o qual estavam os pães da proposição, os castiçais de ouro puro, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do Santo dos Santos, as flores, as lâmpadas e as esquivadeiras, também de ouro. Fez também as taças, as esquivadeiras, as bacias, os recipientes para os incensos e os braseiros de ouro finíssimo, as dobradiças para as portas da sala interior para o Santo dos Santos e as das portas do átrio principal, isto é, do templo, também de ouro. Assim se concluiu toda a obra que fez o rei Salomão para o templo do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro, os utensílios, e os pôs entre os tesouros do templo do Senhor.